Ele é o diretor do filme mais polêmico e comentado do cinema nacional. Guilherme Fontes, venha para cá. Contente com as críticas que estão saindo? Foi demais, né? Pô, todas excelentes. Eu achei incrível. Assim, a gente sempre quer que gostem do filme da gente, né? Uma das coisas claro, que a gente não vai fazer. Mas daí ia ser... Tiveram 8 críticas, 8 ou 9 críticas, mais ou menos. 8,5 foram sensacionais. Tipo assim, é melhor ficar em casa? Pra não ter... Não, eu li... Todas que eu li eram excelentes. Não, então, sensacionais, é isso que eu estou falando. A do Merten, por exemplo, foi uma loucura, né? Do Inácio. Foi incrível. Agora... Eu não sei como é que comenta a crítica, né? Não comenta, né? Não, você só lê, fica muito feliz quando ela é boa, e quando ela não é boa, você fica puto da vida e depois tem que esquecer, porque também... Mas é que o artista é tão sensível que se sai uma crítica, 10 críticas ruins... 10 críticas ótimas e uma ruim, você só lembra da ruim e, sobretudo, você tem a impressão que todo mundo leu aquilo. Claro. Que você está passeando pelo viaduto do chá e está todo mundo comentando. Você leu a crise, viu o que falaram? Pois é, olha ele passando ali, vai uma coisa, uma pena. Viu o que ele foi incrível. Todo mundo fica... Foi incrível mesmo. Eu me emocionei. Estava com o meu assessor de imprensa ali do meu lado e foi muito rápido. Eu decidi fazer a cabine primeiro em São Paulo. São Paulo é 50% do mercado. Eu falei, bom, vou para São Paulo e dali eu vai para o Brasil. E aí saiu tipo uma hora depois do filme. Tipo assim, foi muito rápido. Foi muito impressionante. Agora me fala, o filme, primeiro, houve uma imensa polêmica sobre a feitura do filme, que você pegou dinheiro para fazer o filme, usou o dinheiro para você. Como é que ficou? Todo esse au, como é que ficou? Para mim é muito complexo essa experiência. Para você, não. Não usei para mim, não, pelo amor de Deus. Não, usei para o filme. Estou falando das coisas que comentaram. Foi muito difícil. Muitas você sabe coisas... que comentaram a surpresa? Foi muito difícil. Não, foi muito difícil. E eu tenho usado uma expressão que é o seguinte, eu acabei sendo vitimado pelo meu personagem. Sabe aquela coisa clássica? Que você cria um personagem muito complexo, muito difícil, e o diretor acaba sendo absorvido por aquilo. Eu fui absorvido pelo meu personagem, completamente absorvido. E é um homem de imprensa, o Chateau, né, como um homem de imprensa, e eu acabei sendo absorvido pela imprensa. Então, foi o que foi. Não gosto muito de comentar mais sobre isso, não. Mas tem que comentar, porque, inclusive que funciona também como uma alavanca. Falem mal, mas falem de mim. Não, né? para as pessoas que disseram esse filme não vai sair nunca. É verdade. Né? Não, tá aí. Aliás, o meu amigo, grande ator, Marquinho Rica, e eu achei impressionante porque eu me senti viajando no tempo, porque tem quanto tempo? 20 anos? Então, esse também é uma outra coisa, um pouco de lenda, né? O filme virou uma lenda, né? Então isso é genial também, papo de bar e lenda, né? O filme é o seguinte, o filme é um projeto multimídia, ele nasce com a compra do livro, que já foi muito polêmica na época. Meu amigo Fernando Moraes, meu doce Fernando Moraes, e aí eu resolvi montar um projeto multimídia para atingir o objetivo que eu queria, que é criar uma empresa onde os personagens históricos brasileiros, os principais fatos e personagens históricos, servissem como fonte de inspiração para as futuras ficções que eu fosse criar. Essa é a ideia principal, ficção. Eu estava atrás de ficção. E aí, para isso, eu tinha que ter um estudo profundo sobre cada um dos personagens. Eu me inspirei em milhares de personagens e criei 11. Então, dentro daqueles centenas de histórias que tem dentro do Fernando Moraes, selecionei algumas e falei, bom, esse personagem, essa característica aqui é maravilhosa, eu quero para mim. Esse personagem aqui, eu quero essa característica para mim. E aí eu fui construindo os personagens que circundavam ele a vida toda, e dando muito ênfase a ele, me interessava a ele. Se eu fosse falar sobre alguém muito famoso, sei lá, um Samuel Weiner da vida, ou um Carlos Lacerda, eu não ia conseguir fazer isso numa cena ou 2 cenas. Então eu ia ter que me aprofundar. Já que eu não tinha, esse filme não era para isso, eu preferi usá-los como fonte de inspiração só.
Não, mas o negócio dos 20 anos, por que você falou Então, aí os 20 anos é o seguinte, eu fiquei 5 anos captando recursos e construindo os documentários. Foram 27 documentários para o GNT. Não, acho que a minha pergunta está errada, porque a minha pergunta está se relacionando exclusivamente ao Marquinho Rica. Quantos anos se passaram 15. desde que o Marco Rico filmou 15. Rica filmou até hoje? 15. 15, pois é. Essa viagem no tempo também me fascinou, porque eu vi um Marco Rica que eu não conhecia ainda. Porque eu conheci o Marco Rica quando a gente fez o Ricardo III, onde ele fez de uma maneira estupenda. Brilhante. E é uma pessoa, eu posso dar testemunho aqui de que é uma pessoa de um caráter extraordinário, exemplar, sabe, impecável a maneira dele agir. E, de repente, eu vi um garoto. Você também viu um velho. Também viu um moribundo. Também, mas... Também viu uma criança. Velho, essa era a brincadeira do filme. mas o velho eu já conhecia. Quer dizer, a figura do Marco mais velho eu já conhecia. O Agora, adulto. Ele, moleque, eu chorei na hora que eu vi. Eu digo, porra, estou conhecendo o meu amigo agora num outro nível de profundidade física. Porque é difícil você, de repente, parar de filmar esse tempo todo e recomeça e usa aquela imagem. Ficou uma coisa impressionante. Outra coisa, aí tem a Andréa Beltrão, por quem eu sou apaixonado de 4, apesar dela ser casada, muito bem casada, também com um amigo meu, mas não adianta, essa paixão é indestrutível. E ela tá linda, no fim tá linda, e continua com a mesma cara. Isso eu fiquei... Eu acho isso, eu falo muito impressionado. Isso. Os meus atores parecem que entraram no formal, porque eu acho que todos estão mais ou menos iguais. Agora eu fui fazer a cabine para o Marco Rica, aí ele chegou mais gordinho, mais fortinho, sem tão marcado, assim. Tava ótimo. Eu falei, vamos fazer mais um take? Como é que foi o negócio de rapar a cabeça do Paulo Betti duas vezes? Pois é. Enfim, o Paulo, ele tem um cabeleiro enorme, eu precisava de um Getúlio meio careca, e aí eu fiz aqui rapidinho, cortei. Paulo, posso cortar? Não quero peruca. Posso cortar? Ele deixou cortar. E aí teve o que teve, o filme parou. Em 2002, eu falei, Paulo, preciso cortar de novo. Cortar outra vez. Só mais uma vez. Tá bom, Guilherme, corta. Aí, ok. Aí teve 2004, 2 anos depois. Falei, Paulo, pelo amor de Deus. Aí ele deixou. Aí eu cortei. Engraçado, o Paulo é uma personagem, quer dizer, o próprio ator, você não sente tanto a diferença nos anos. Pra mim, nada. Nada. Paulo continua igual. Acabei de estar com ele no aeroporto. Desde o começo da filmagem até o... Então, isso é muito importante. Eu acho que os personagens e o filme, por ser um filme de época, e eu fiz questão de não deixar o tempo marcado, não tem nenhum momento que tem uma data, não tem nada. Eu atravesso várias épocas da história do Brasil, né? Desde 30, até antes, com ele pequenininho. O que eu acho maravilhoso é que virou uma imensa fantasia, um imenso sonho. Era o que eu queria. Né? Ficou... uma fábula. Eu vou mostrar um trecho aqui. Por favor. Eu estou preparando a burguesia europeia para um novo padrão cultural que se firmará em todo o planeta. O Brasil está inaugurando uma era. Nós vamos entupir o rabo do Brasil de notícias. O gigante adormecido vai despertar ao som das estações de rádio. Nós vamos parar para esse Brasil agora. Chega aos cinemas a saga do brasileiro mais poderoso do século XX. O senhor me dio la tarjetita. El tiempo viejo que choro é que nunca volverá. É um prodígio. Você vai ser a nossa rainha do rádio. Desde quando alguém no Brasil tem autoridade para julgar o meu caráter? Que adianta 26 jornais, 14 rádios, 4 revistas e 12 estações de televisão? O embaixador não morreu ainda, não. Claro, aquele é. Do que se trata esse programa? É um julgamento. Ao vivo e para todo o Brasil. Vamos ficando cada dia mais só. A senhora deve ter origem. Todos nós estamos realmente muito interessados na Paraíba. Eu tenho absoluta certeza que a senhora tem que conhecer a Paraíba. Conheceu.
E de quanto o senhor calcula que vai precisar? Uns 250 conto. Pede-se sempre o dobro para poder ficar com a metade. Vai dizer que o senhor não sabe. Ela e o homem. O Getúlio. Se você fosse dono de um jornal e eu estivesse comendo sua mulher, você me chamaria de quê? Vivi não é sua mulher. Você me chamaria de quê? De corrupto, não é mesmo? Corrupto! So, ladies and gentlemen, let's begin the sale of a Modigliani 35,000, $70,000. Paixão, assassinato, intriga, poder. Tem lei nesse país que vai tirar minha filha de mim. Então agora eu quero ver se a cobra vai ou não vai fumar. Estás ameaçando o presidente da República? A história fantástica do homem que trouxe a televisão pro Brasil. Se você tem opinião, não perca. Parabéns também ao meu amigo Fernando Moraes. Quem não leu o livro, que leia. Sabe? Essa porque, é a ideia. não é? Porque ele fez o filme, porque ele leu o livro. Exatamente. E disse, meu Deus, está aí o filme da história do Brasil. É um pouco a história do cidadão Kane, né? Sem Aliás, dúvida. a crítica fala isso, eu fiquei louco, né? Quase me Mas enfiei dentro mas é. E tem uma coisa, aquele castelo que aparece naquela festa, é o tal castelo do Jacques Fath, da festa do Jacques Fath? Eu fingi que foi. Né? Não, mas é como se fosse. É como se fosse. Então, eu vou te falar, eu tive naquela festa. Você estava lá, eu sei que você estava lá. Porque a minha mãe era muito amiga dele, e ele convidou, e ela me levou, eu tinha 15 anos. Imagina. Eu fui junto, aquilo era uma loucura. De repente, ele entra montado a cavalo, vestido de boiadeiro, com aquela roupa de couro. Eu me lembro dele passando pela nossa mesa, quase caindo do cavalo assim, ô Mercedes, quem é esse moleque aí? Ele era uma figura E aí outro que dia marcava tua inconsciente para sempre. Eu ouvi uma pessoa falar, isso aqui é um pouquinho caricato. Eu falei, não, meu amigo, você não conheceu o homem. Você não leu o livro. Leia o livro para você entender quem foi. E o negócio do bife de ouro, ele é que batizou o restaurante do Copa de Bife de Ouro. Era uma... Olha... ímpar. Olha, eu encontrei uma vez ele no aeroporto, que agora, hoje em dia com as mudanças eu não sei qual era o nome, mas era no Rio de Janeiro e era o Santos Dumont. E aí ele foi embarcar, ele tinha esse hábito de bater na minha cara e fazer assim, parabéns, velho. Eu disse, não, meu pai é que era, pai é que é. Eu sou carioca, filho de peixe, peixinho é. Aí ele foi andando, meteu a mão no bolso e deu para o cara que estava carregando as malas. O cara que estava do aeroporto estava carregando as malas. Aí ele foi, embarcou, o cara abriu a mão, eu olhei, tinha... A moeda hoje seria R$1, digamos. Era um cruzeiro. Eu falei, peraí, rapaz, é o Chateaubriand, te deu R$1 e você agradeceu. Ah, é porque o carregador disse, muito obrigado, doutor Assis, olha, muito obrigado. Eu falei, você agradeceu, tanto o cara te deu um cruzeiro? Ele falou, não. Ele mete a mão e sempre me dá o que sai do bolso dele. Oi, exatamente. O que você acha? O que é mais comum habitar o bolso dele? R$1 ou um cruzeiro ou vários? Ele metia a mão no bolso, o que tinha ele dava. Pá. Tem uma história do dinheiro que ele passava pelas empresas, que é muito boa. Essa não coube, mas eu adoro. Que é que ele costumava passar e pegar a grana. Então ele ia lá no cofre, rapidinho pegava a grana. Aí ia lá, pegava a grana, aí pegava... Todos os lugares do Brasil inteiro. Ele tinha um rádio, um jornal em cada lugar. Aí... Um dia o contador falou, pelo amor de Deus, doutora, você faz isso? Estamos com problema, doutora, você não para, estamos com problema, está precisando de dinheiro, tem que pagar o salário das pessoas. Tá bom, meu filho, fica tranquilo, vou lá, calma, fica tranquilo, vou lá, calma. Aí ele foi, pegou a grana de novo, preste papel, por favor. Levei tudo. Adoro. Você era um cara incrível. Uma dupla que trabalhava lá, que era o pessoal da PRK-30, eles passavam antes... para receber, e perguntavam só o seguinte, a Brahma já pagou? Já. Então me dá o dinheiro rápido. Porque eles recebiam, porque depois passava o chateau. E pegava tudo. E comprava quadro. Esse aqui é o mais legal. Pegou a grana dele toda. Criou um museu aqui. Não, São Paulo agradece. América Latina agradece. Ele comprou um quadro do Tintoretto, por não sei quanto, sei que era uma fortuna, e aí ele passou na Rádio Tupi e escreveu uma coisa assim,
Meu filho, dá essa nota aí. Que é assim, Tintoretto no Museu de Arte de São Paulo. E deu para o locutor para ler na hora. Sim, senhor doutor. O cara pegou, tiroteio no Museu de Arte de São Paulo. Era Tintoretto. Cada história, tem muitas histórias, milhares de histórias. Escolhi algumas, tem umas 10 ali dentro, que é um suficiente. Não, tem mais até? Tem mais, talvez, né? Mas, enfim, várias, e todas são reais, enfim, todas, de um modo geral, são reais. O personagem Chateau e Getúlio são os únicos com nome reais. Os outros são todos personagens criados por mim e pelo João Emanuel Carneiro e pelo Matthew Robbins, que veio pela American Zoetrope do Coppola. E a gente chegou nesse último tratamento com 3 narrativas, uma do lado da outra, e aí criou esse... Só teve um momento saudosista no filme, para mim. São personagens que já morreram, atores, sim, que eram muito amigos meus e que já morreram e que têm uma participação pequena no filme devido, evidentemente, à montagem. Claro. Que são o Valmor Chagas e o José Hélio Goy. Eu me emociono quando eu vejo eles. E foi o último filme do José Hélio Goy, de fato. E do Valmor? Não, do Valmor não. O último filme porque as pessoas veem o Valmor, né? Mas, na verdade, o Uruguai não. Foi o último filme que ele mesmo atuou, pegou a malinha dele, foi pro set. Foi emocionante, assim. Eu fiz questão de botar o nome dele nos créditos do comercial. Fiz questão. E também não queria botar aquele In Memoriam, não. Eu não gosto daquele In Memoriam. Pelo amor de Deus. Horror aquela história de In Memoriam. Parece que o defunto tá voando ali na frente. Tá ali, ó, pairando. Exatamente. Estou fora dessa. Olha, eu posso dizer para vocês só o seguinte, não percam, porque é um filme que retrata muito bem uma grande fatia da história do Brasil, muito bem interpretado, lindamente interpretado, e também, eu não posso esquecer de dizer o seguinte, extraordinariamente bem iluminado. Quem é o diretor de fotografia? Zé Roberto Eliezer. Zé Roberto, olha... Eu tenho que lembrar também o nome do diretor de arte, que é o Walter Pupo. O Felipe Neiva, que fez a música original, que me convenceu. Vamos comprar direito nenhum, Guilherme. Vamos fazer trilha original. Faz uma lista aí de 10 grandes filmes. Me diga um que tenha tido trilha... trilha comprada. Todos são trilhas originais, então é uma composição original para o filme. E, enfim, toda a minha equipe, que tanto tempo ficou esperando esse filme chegar, mas eles estão felizes agora, estão satisfeitos. E, enfim, agora é o público. Agora o que interessa é o público. Veni Vidi Vici. Parabéns ao ator e diretor Guilherme Fontes. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Vai despertar ao som das estações de rádio. Nós vamos parar para esse Brasil agora! Chega aos cinemas a saga do brasileiro mais poderoso do século XX. O senhor me dio la tarjetita. El tiempo viejo que choro é que nunca volverá. É um prodígio. Você vai ser a nossa rainha do rádio. Desde quando alguém no Brasil tem autoridade para julgar o meu caráter? Que adianta 26 jornais, 14 rádios, 4 revistas, 12 estações de televisão? O embaixador não morreu ainda, não. Claro, aquele é. Do que se trata esse programa? É um julgamento. Ao vivo e para todo o Brasil. Mas de repente, vamos ficando cada dia mais só. A senhora deve ter origem. Todos nós estamos realmente muito interessados na Paraíba. Eu tenho absoluta certeza que a senhora tem que conhecer a Paraíba. Conheceu. E de quanto o senhor calcula que vai precisar? Uns 250 conto. Pede-se sempre o dobro para poder ficar com a metade. Vai dizer que o senhor não sabe. Ela e o homem. O Getúlio. Se você fosse dono de um jornal e eu estivesse comendo sua mulher, você me chamaria de quê? Vivi não é sua mulher. Você me chamaria de quê? De corrupto, não é mesmo? So, ladies and gentlemen, let's begin the sale of a Modigliani $35,000, $70,000. Paixão, assassinato, intriga, poder.
nesse país que vai tirar minha filha de mim. Então agora eu quero ver se a cobra vai ou não vai fumar. Estás ameaçando o presidente da República? A história fantástica do homem que trouxe a televisão pro Brasil. Se você tem opinião, não perca. Parabéns também ao meu amigo Fernando Moraes. Quem não leu o livro, que leia. Sabe? Essa é a ideia. Não é? Porque ele fez o filme, porque ele leu o livro. Exatamente. E disse, meu Deus, está aí o filme da história do Brasil. É um pouco a história do cidadão Kane, né? Sem Aliás, dúvida. a crítica fala isso, eu fiquei louco, né? Quase me Mas enfiei é. E tem uma coisa, aquele castelo que aparece naquela festa, é o tal castelo do Jacques Fath, da festa do Jacques Fath? Eu fingi que foi. Né? Não, mas é como se fosse. É como se fosse. Então, eu vou te falar, eu tive naquela festa. Você estava estava lá, eu sei que você estava lá. Porque a minha mãe era muito amiga dele, e ele convidou, e ela me levou, eu tinha 15 anos. Imagina. Eu fui junto, aquilo era uma loucura, de repente, ele entra... De imprensa, o Chateau, né, como um homem de imprensa, e eu acabei sendo absorvido pela imprensa. Então, foi o que foi. Não gosto muito de comentar mais sobre isso, não. Mas tem que comentar, porque, inclusive que funciona também como uma alavanca. Falem mal, mas falem de mim. Não, para as pessoas que disseram, esse filme não vai sair nunca. É verdade. Né? Não, tá aí. Aliás, o meu amigo, grande ator, Marquinho Rica, e eu achei impressionante, porque eu me senti viajando no tempo, porque tem quanto tempo? 20 anos? Então, esse também é uma outra coisa, um pouco de lenda, né? O filme virou uma lenda, né? Então isso é genial também, papo de bar e lenda, né? O filme não é o seguinte, o filme é um projeto multimídia, ele nasce com a compra do livro, que já foi muito polêmica na época. Meu amigo Fernando Moraes, meu doce Fernando Moraes, e aí eu resolvi montar um projeto multimídia para atingir o objetivo que eu queria, que é criar uma empresa onde os personagens históricos brasileiros, os principais fatos e personagens históricos, servissem como fonte de inspiração para as futuras ficções que eu fosse criar. Essa é a ideia principal. Ficção. Eu estava atrás de ficção. E aí, para isso, eu tinha que ter um estudo profundo sobre cada um dos personagens. Eu me inspirei em milhares de personagens e criei 11. Então, dentro daqueles centenas de histórias que tem dentro do Fernando Moraes, selecionei algumas e falei, bom, esse personagem, essa característica aqui é maravilhosa, eu quero para mim. Esse personagem aqui, eu quero essa característica para mim. E aí eu fui construindo os personagens que circundavam ele a vida toda e dando muito ênfase a ele. Me interessava ele. Se eu fosse falar sobre alguém muito famoso, sei lá, um Samuel Weiner da vida, ou um Carlos Lacerda, eu não ia conseguir fazer isso numa cena ou duas cenas. Então eu ia ter que me aprofundar. Já que eu não tinha, esse filme não era para isso, eu preferi usá-los como fonte de inspiração só. Não, mas o negócio dos 20 anos, por que você falou? Então, aí os 20 anos é o seguinte, eu fiquei 5 anos captando recursos e construindo os documentários. Foram 27 documentários para o GNT. Não, acho que a minha pergunta está errada, porque a minha pergunta está se relacionando exclusivamente ao Marquinho Rica. Quantos anos se passaram 15. Desde que o Marco Rico filmou 15. Rica filmou até hoje? 15. 15, pois é. Essa viagem no tempo também me fascinou, porque eu vi um Marco Rica que eu não conhecia ainda. Porque eu conheci o Marco Rica quando a gente fez o Ricardo III, onde ele fez de uma maneira estupenda. Brilhante. E é uma pessoa, eu posso dar testemunho aqui de que é uma pessoa de um caráter extraordinário, exemplar, sabe, impecável, a maneira dele agir. E, de repente, eu vi um garoto. Você também viu um velho. Também viu um moribundo. Também, mas... Também viu uma criança. Velho, essa era a brincadeira do filme. Mas o velho eu já conhecia. Quer dizer, a figura do Marco mais velho eu já conhecia. O agora, adulto. Ele, moleque, eu chorei na hora que eu vi. Eu digo, pô, estou conhecendo o meu amigo agora num outro nível de profundidade física. Porque é difícil você, de repente, parar de filmar esse tempo todo e recomeça e usa aquela imagem. Ficou uma coisa impressionante. Outra coisa, aí tem a Andréa Beltrão, por quem eu sou apaixonado de 4, apesar dela ser casada, muito bem casada, também com um amigo meu, mas não adianta, essa paixão é indestrutível
E ela tá linda, no fim tá linda, e continua com a mesma cara. Isso eu fiquei... Eu acho isso, eu falo muito impressionado. Isso. Os meus atores parecem que entraram no formal, porque eu acho que todos estão mais ou menos iguais. Agora eu fui fazer a cabine pro Marco Rica, aí ele chegou mais gordinho, mais fortinho, sem tão marcado, assim. Tava ótimo. Eu falei, vamos fazer mais um take? Como é que foi o negócio de rapar a cabeça do Paulo Betti duas vezes? Pois é. Enfim, o Paulo, ele tem um cabeleiro enorme, eu precisava de um Getúlio meio careca, e aí eu fiz aqui rapidinho, cortei. Paulo, posso cortar? Não quero peruca. Posso cortar? Ele deixou cortar. E aí teve, o filme parou. Em 2002, eu falei, Paulo, preciso cortar de novo. Cortar outra vez. Só mais uma vez. Tá bom, Guilherme, corta. Aí, ok. Aí teve 2004, 2 anos depois. Falei, Paulo, pelo amor de Deus. Aí ele deixou. Eu cortei. Engraçado, o Paulo é uma personagem, quer dizer, o próprio ator, você não sente tanto a diferença nos anos. Pra mim, nada. Nada. Paulo continua igual. Acabei de estar com ele no aeroporto. Desde o começo da filmagem até... Então, isso é muito importante. Eu acho que os personagens e o filme, por ser um filme de época... E eu fiz questão de não deixar o tempo marcado, não tem nenhum momento que tem uma data, não tem nada. Eu atravesso várias épocas da história do Brasil, né? Desde 30, até antes, com ele pequenininho. O que eu acho maravilhoso é que virou uma imensa fantasia, um imenso sonho. Era o que eu queria. Né? Ficou... uma fábula. Eu vou mostrar um trecho aqui. Por favor. Eu estou preparando a burguesia europeia para um novo padrão cultural que se firma lá em todo o planeta. O Brasil está inaugurando uma era. Nós vamos entupir o rabo do Brasil de notícias. O gigante adormecido. Ele é o diretor do filme mais polêmico e comentado do cinema nacional. Guilherme Fontes, venha pra cá. Contente com as críticas que estão saindo? Foi demais, né? Todas excelentes. Eu achei incrível. Assim, a gente sempre quer que gostem do filme da gente, né? Uma das coisas claro, que a gente faz. Não vai fazer. Mas daí ia ser... Tiveram 8 críticas, 8 ou 9 críticas, mais ou menos. 8,5 foram sensacionais. Tipo assim, é melhor ficar em casa? Pra não ter... Não, eu li... Todas que eu li eram excelentes. Não, então, sensacionais, é isso que eu estou falando. A do Merten, por exemplo, foi uma loucura, né? Do Inácio. Foi incrível. Agora... Eu não sei como é que comenta a crítica, né? Não comenta, né? Não, você só lê, fica muito feliz quando ela é boa, e quando ela não é boa, você fica puto da vida e depois tem que esquecer, porque também... Mas é que o artista é tão sensível que se sai uma crítica, 10 críticas ruins... 10 críticas ótimas e uma ruim, você só lembra da ruim e, sobretudo, você tem a impressão que todo mundo leu aquilo. Claro. Que você está passeando pelo viaduto do chá e está todo mundo comentando. Você leu a crise, viu o que falaram? Pois é, olha ele passando ali, vai uma coisa, uma pena. Viu o que ele... Foi incrível. Todo mundo fica... Foi incrível mesmo. Eu me emocionei. Estava com o meu assessor de imprensa ali do meu lado e foi muito rápido. Eu decidi fazer a cabine primeiro em São Paulo. São Paulo é 50% do mercado. Eu falei, bom, vou para São Paulo e dali eu vai para o Brasil. E aí saiu tipo 1 hora depois do filme. Tipo assim, foi muito rápido. Foi muito impressionante. Agora me fala, o filme primeiro, houve uma imensa polêmica sobre a feitura do filme, que você pegou dinheiro para fazer o filme, usou o dinheiro para você. Como é que ficou? Todo esse au, como é que ficou? Para mim é muito complexo essa experiência. Para você, não. Não usei para mim, não, pelo amor de Deus. Não, usei para o filme. Estou falando das coisas que comentaram. Foi muito difícil. Muitas você sabe coisas... que comentaram a surpresa? Foi muito difícil. Não, foi muito difícil. E eu tenho usado uma expressão que é o seguinte, eu acabei sendo vitimado pelo meu personagem. Sabe aquela coisa clássica? Que você cria um personagem muito complexo, muito difícil, e o diretor acaba sendo absorvido por aquilo. Eu fui absorvido pelo meu personagem, completamente absorvido, e é um homem... Montado a cavalo, vestido
de boiadeiro, com aquela roupa de couro. Eu me lembro dele passando pela nossa mesa, quase caindo do cavalo assim, ô Mercedes, Mercedes, quem é esse moleque aí? Ele era uma figura E aí outro que dia marcava o inconsciente para sempre. Eu ouvi uma pessoa falar, isso aqui é um pouquinho caricato. Eu falei assim, não, meu amigo, você não conheceu o homem. Você não leu o livro. Leia o livro para você entender quem foi. E o negócio do bife de ouro, ele é que batizou o restaurante do Copa de Bife de Ouro. Era uma... Olha... ímpar. Olha, eu encontrei uma vez ele no aeroporto, que agora, hoje em dia com as mudanças eu não sei qual era o nome, mas era no Rio de Janeiro e era o Santos Dumont. E aí ele foi embarcar, ele tinha esse hábito de bater na minha cara e fazer assim, parabano, velho. Eu disse, não, meu pai é que era, pai é que é. Eu sou carioca, filho de peixe, peixinho é. Aí ele foi andando, meteu a mão no bolso e deu para o cara que estava carregando as malas. O cara que estava do aeroporto estava carregando as malas. Aí ele foi, embarcou, o cara abriu a mão, eu olhei, tinha... A moeda hoje seria R$1, digamos. Era 1 cruzeiro. Eu falei, peraí, rapaz, é o Chateaubriand, o Chateau te deu R$1 e você agradeceu. Ah, é porque o carregador disse, muito obrigado, doutor Assis, olha, muito obrigado. Eu falei, você agradeceu, tanto o cara te deu 1 cruzeiro? Ele falou, não. Ele mete a mão e sempre me dá o que sai do bolso dele. Oi, o que você acha? O que é mais comum habitar o bolso dele? R$1 ou 1 cruzeiro ou vários? Ele metia a mão no bolso, o que tinha ele dava. Pá. Tem uma história do dinheiro que ele passava pelas empresas, que é muito boa. Essa não coube, mas eu adoro. Que é que ele costumava passar e pegar a grana. Então ele ia lá no cofre, rapidinho, pegava a grana. Aí ia lá, pegava a grana, aí pegava... Todos os lugares do Brasil inteiro. Ele tinha um rádio, um jornal em cada lugar. Aí, um dia o contador falou, pelo amor de Deus, doutora, você faz isso? Estamos com problema, doutora, você não para, estamos com problema, está precisando de dinheiro, tem que pagar o salário das pessoas. Tá bom, meu filho, fica tranquilo, vou lá, calma, fica tranquilo, vou lá, calma. Aí ele foi, pegou a grana de novo, preste papel, por favor. Levei tudo. Adoro. Você era um cara incrível. Uma dupla que trabalhava lá, que era o pessoal da PRK-30, eles passavam antes para receber e perguntavam só o seguinte, a Brahma já pagou? Já. Então me dá o dinheiro rápido. Porque eles recebiam, porque depois passava o Chateau. E pegava tudo. E comprava quadro. Esse aqui é o mais legal. Pegou a grana.